Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma sexta-feira com você bem informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E cá estamos, eu e Pedro e eu, para mais uma sexta-feira com vocês aqui. Sextou! Finalzinho da semana e podcast do The News no ar. É isso, mais sexta-feira e olha pra mim, esse julho tá voando, hein? Mas seguimos aqui, firme e forte com as principais notícias do Brasil e do mundo. Então, vamos puxar o cardápio aqui, Mai? Bora lá. Em mundo, estadunidenses estão indo para outros países para tratar a saúde devido aos altos custos. Em Brasil, a polêmica envolvendo o fim dos CDs de videogames da Sony. Academias de luxo viram tendência com bem-estar virando prioridade entre os ricos. O Vale do Silício desistiu da beleza. E governo federal mantém subsídio à gasolina em meio à volta dos conflitos no Estreito de Hormuz. E para fechar, hoje vamos trazer nossas boas dicas de final de semana. Então, no finalzinho do episódio, você vai ver que a gente vai dar uma animada, talvez, na sua sexta-feira, né? Então, fica aí. Agora, a gente vai para a palavra dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história. Ô Mai, semana que vem eu vou encontrar o time do The News lá em BH. Sério? Que legal! Você vai a trabalho ou vai aproveitar para passear também? Ah, os dois, né? Vou ter algumas reuniões e quero conhecer os museus da Praça da Liberdade que ficam lá perto. O problema é que é um bate e volta, então preciso montar tudo em uma mala de mão. Então já vai de calça Future Form com uma tech t-shirt da Insider, hein, Pedro? As peças são básicas, confortáveis e funcionam tanto para reunião quanto para passeio. E se você também está procurando roupas versáteis, aproveita. O site da Insider está com frete grátis em compras acima de R$ 399. E com o cupom PODNEWS você ainda garante mais desconto. O link está aqui na descrição. Uma nova forma de viagem está se popularizando ao redor do mundo, o turismo médico. Na prática, são pessoas que vão para outros países buscando tratamentos mais baratos. E uma das regiões que tem se destacado na recepção desse público é a Ásia, principalmente a Coreia do Sul. No ano passado, foram mais de 2 milhões de pacientes estrangeiros. E quando olhamos para o período entre 2024 e 2025, os americanos em busca de tratamento que viajaram para o país cresceram 70%. Atingindo 173 mil pacientes. Inclusive, Pedro, os Estados Unidos é um dos países em que as pessoas mais saem para realizar esses procedimentos médicos, já que os custos por lá são elevados. Em 2024, os gastos nacionais com saúde bateram recorde, atingindo aí mais de 5 trilhões de dólares, o que é mais que o dobro de 2010. E em meio a esse crescimento, novas empresas especializadas em diminuir custos surgiram. Para se ter uma ideia, uma agência fez a conexão entre um paciente americano com uma clínica chinesa e o custo do procedimento saiu de $10 mil para $2 mil. A expectativa é que o setor cresça a uma taxa anual de 15% a 25%. Mas mesmo com esses preços mais baixos, nem tudo está resolvido. Os pacientes ainda enfrentam problemas como a falta de quem recorrer caso haja complicações depois do retorno para casa, já que eles vão estar muito longe. E também barreiras linguísticas e a qualidade dos procedimentos. Essa foi nossa primeira matéria, agora bora para Brasil. Desde o mês passado, quando a Sony anunciou que ia parar de fabricar jogos em disco para o PlayStation, a partir de 2028, né, que isso vai acontecer, uma onda de protestos pelo mundo surgiu. Lembra que a gente trouxe, inclusive, essa notícia? Aqui no Brasil, teve até pedido de investigação enviado pela deputada Érica Hilton à Secretaria Nacional do Consumidor. Agora, em resposta, o Procon SP afirmou que a Sony não pode impor restrições retroativas a quem já comprou jogos ou consoles com leitor de disco, nem limitar funcionalidades já disponíveis. Isso porque a alegação da parlamentar, da Érica, de que a Sony vende consoles com leitor de disco por até R$500 a mais, sem garantir que esse investimento vai ter utilidade no futuro, já que os discos não vão mais existir. Outro argumento é que existem discos no modelo de licença digital que não garante direito de posse, revenda ou empréstimo dos jogos. O ponto central é que com um salto de 27% para 78% do uso de jogos digitais na última década, o novo modelo é
é mais lucrativo para a empresa. A fabricante recebe cerca de 53% a mais nas vendas digitais de seus próprios jogos. A companhia avisou desenvolvedoras que vai ser possível encomendar novas tiragens físicas de jogos lançados antes de 2028, mesmo depois do fim da produção de novos títulos. O formato desse processo ainda não foi muito detalhado, então o caso segue em análise na Senacom em nível federal, olha só. E assim encerramos a nossa segunda história do dia e vamos para a próxima. Enquanto academias de baixo custo brigam por preços abaixo de R$100, uma nova geração de redes premium está crescendo aqui no Brasil. Unidades com mensalidades entre R$2.500 e R$5.000 já atuam com lista de espera. Nessas unidades super premium, o aluno é recebido por um manobrista e ganha uma pulseira que armazena o histórico de treinos. A estrutura inclui também um bar de shakes e sauna individual, fora aulas de yoga e beach tênis inclusas nessa mensalidade. Em academias comuns, o espaço médio é de 0,5 metros quadrados por aluno. Nas de luxo, por exemplo, esse espaço triplica. Além disso, a ideia é que a proporção seja de um instrutor para cada 2 alunos. E esse movimento dessas academias marca uma mudança de comportamento do público brasileiro de alta renda, que passou a tratar o bem-estar como uma prioridade. Isso tem explicado o motivo de tantos ricos estarem sempre usando roupas esportivas. Só para se ter uma ideia, o faturamento médio das redes de academias de luxo por aqui é de cerca de R$90 milhões por ano. Só que agora, quando a gente olha para o país como um todo, só cerca de 13 milhões de brasileiros frequentam academias, o que representa aproximadamente 7% da população. Para a gente comparar, esse número chega a 25% nos Estados Unidos e 15% na Europa. Ainda assim, o número de alunos matriculados por aqui subiu cerca de 50% entre 2019 e 2024, impulsionado pelo período pós-pandemia. O Brasil possui o segundo maior mercado desse setor, atrás apenas dos Estados Unidos. Encerrada a história de negócios e vamos para a próxima. Bom, por muitos anos, o setor de beleza foi um dos queridinhos dos fundos de capital de risco. Mas o dinheiro foi, pouco a pouco, migrando para startups de software, chips e modelos de inteligência artificial. Em 2021, foram 3,3 bilhões de dólares investidos em marcas de beleza, em 388 rodadas. Em 2024, foram apenas 438 milhões de dólares em 93 negócios. Mas agora, o segmento pode ter uma esperança de voltar aos seus tempos áureos de captações. A diferença agora é que o pitch mudou. Em vez de vender só um bom produto ou uma marca forte, os fundadores agora precisam provar ainda mais que tem um negócio escalável, margens saudáveis e também um diferencial difícil de copiar. Foi assim que a Halo levantou 7 milhões de dólares com o fundo do cofundador do Reddit. A startup desenvolveu um dispositivo que reduz em até 5 vezes o tempo necessário para fazer tranças, atacando o mercado que registra 70 milhões de atendimentos por ano apenas nos Estados Unidos. Já a Memebox captou 10 milhões de dólares surfando a onda da K-Beauty, que são os produtos de beleza e rotinas de cuidados com a pele que se originam lá na Coreia do Sul, que inclusive viralizam por aí os produtos. E em paralelo, diferentes marcas lideradas por criadores de conteúdos que conseguem sustentar bons econômicos, ou seja, números para a empresa, também seguem atraindo investidores graças ao plus de força de suas comunidades, que costumam trazer altas taxas de fidelização. No fim, então, o Venture Capital tá só mais seletivo, né? Quem consegue captar recursos é quem prova que está construindo muito mais do que uma marca bonita, está construindo um negócio que pode crescer por muitos anos. Essa foi nossa penúltima história, agora bora para a última, falar de economia. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, adiou o fim do subsídio de 44 centavos por litro à gasolina. A decisão de cortar seria tomada nesta semana, mas será reavaliada na próxima devido à volta dos ataques entre Estados Unidos e o Irã. Vamos dar uma relembrada no que aconteceu. Na terça-feira, os iranianos bombardearam navios no Estreito de Hormuz e os americanos retaliaram. Logo depois, os Estados Unidos lançaram novos ataques, atingindo mais de 90 alvos no país do Oriente Médio, e o Irã ameaçou
ameaçou fechar essa região. O subsídio, tanto para a gasolina quanto para o diesel, tinha sido criados como uma forma de lidar justamente com os aumentos de preços causados pela guerra. Os incentivos para o diesel foram cortados parcialmente, mais especificamente 35 centavos por litro, na semana passada em meio à diminuição das tensões. E Durigan afirmou que o governo precisa de prontidão para cortar os gastos quando possível. Ao mesmo tempo, o governo decidiu manter, por 60 dias, um imposto de 12% sobre a exportação do petróleo. A medida busca preservar o abastecimento do mercado interno. Pense que, com a aparente volta do conflito, o preço do petróleo subiu, o que incentiva a venda dessa commodity para o exterior. E já que a gente está falando em combustível, né, Pedro? Segundo o ministro, o aumento da porcentagem de 30% para 32% da mistura de etanol na gasolina também deve acontecer nos próximos dias. Por um lado, a medida beneficia o agronegócio, busca baratear o combustível e tornar menos volátil o preço do petróleo. Por outro, os especialistas alertam que ela pode desgastar motores mais antigos que não têm a calibração específica para essa mistura. E assim encerramos as nossas 5 histórias do dia, Mai. Muito bom! Entregues todas as notícias, mas ainda temos nossa dica do final de semana que você não pode perder, né? Então, o que vem agora? Uma palavrinha dos nossos patrocinadores e depois Minuto de Copa também. Tem dia que o empreendedor faz uma lista de prioridades e termina o expediente com ainda mais demandas a serem cumpridas. Acontece muito mesmo, né, Mai? E o pior é que quanto mais coisa acumulada, mais difícil é saber o que vem primeiro e o que pode esperar. Pois é, nessas horas, ter um banco parceiro pode ser uma virada de chave. O Santander Empresas entende a rotina de quem tem CNPJ e acompanha o negócio de dentro, propondo soluções que mais fazem sentido para cada negócio. Eles oferecem atendimento com especialistas PJ em diversos canais, incluindo aplicativo em horário estendido, além de soluções para facilitar a gestão e suporte presencial com um gerente que vai até a empresa. E Pedro, com um apoio assim, fica muito mais fácil destravar o crescimento do negócio, né? É o que a gente sempre diz, né? Santander Empresas é o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa. Quer conhecer as soluções para sua rotina? O link está aqui na descrição. Eles são imparáveis. Olha, desde o começo do Minuto de Copa, aqui da cobertura para a Copa do Mundo, a gente vem falando que a grande favorita a conquistar o título deste Mundial é a seleção da França. E olha, eles nunca fizeram nada para provar ao contrário. Venceram todos os jogos, jogando bem, passaram um certo aperto, é verdade, contra o Paraguai nas oitavas, mas de resto tem dominado as partidas. Ontem, um grande duelo contra Marrocos, que sem dúvida nenhuma é uma seleção top 10 do mundo. Eles foram lá, dominaram a partida e venceram. Primeiro tempo praticamente foi um amasso da França, só deu França, a França dominando, ficando com a bola a maior parte do tempo e teve uma grande chance de abrir o placar, um pênalti muito discutível, é bem verdade, sofrido por Kylian Mbappé e cobrado por ele. A estrela da França cobrou muito mal, tinha do outro lado o goleiro Bono, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores do mundo. O marroquino se deu melhor, defendeu a cobrança de Mbappé. Mas, como aconteceu com a Argentina há alguns dias, que o Messi perdeu o pênalti, quando as estrelas batem e erram, elas não se abalam. Mbappé foi lá e mostrou mais uma vez porque é um craque, porque é um dos maiores jogadores do planeta e porque caminha para se tornar o maior jogador de Copa do Mundo de todos os tempos. No segundo tempo, Mbappé foi lá, fez um golaço, batida no canto, para abrir o placar 1-0 para a França e, minutos depois, chamou toda a marcação e aí deu todo o espaço para Dembélé, o grande jogador da temporada europeia, campeão com o PSG, bola de ouro na temporada passada e candidato a melhor jogador do mundo também nessa temporada, ampliou o placar 2-0 para a França, mais uma partidaça da França, mais uma partidaça de Kylian Mbappé, que em 20 jogos de Copa do Mundo chegou ao seu 20º gol. Além disso, ele ainda tem mais 5 assistências. Então ele chegou a 25 participações para gol em Copas do Mundo, no maior torneio de futebol do mundo, em 20
partidas. Ele tem mais participação para gol do que jogos disputados. Este é Kylian Mbappé. E a França, mais uma vez, se notabilizando como uma grande candidata ao título. E um outro dado curioso, tá? Mbappé e Dembélé se juntaram a Ronaldo e Rivaldo como a única dupla a conseguir marcar pelo menos 5 gols cada jogador numa mesma edição de Copa do Mundo. Então, em 2002, o Ronaldo marcou 8, o Rivaldo 5. Já nessa Copa, mesmo faltando 2 jogos, né, a semifinal e aí ou a final ou a disputa de terceiro lugar, Mbappé já tem 8 e Dembélé 5. Provavelmente vão quebrar o recorde de Ronaldo e Rivaldo. Bom, a França volta a campo agora na terça-feira, às 4 da tarde, para jogar em Dallas contra ou Espanha ou Bélgica. Partida de hoje, às 4 da tarde, se define o segundo finalista e o adversário da seleção francesa da semana que vem. E é isso, pessoal. Amanhã eu volto para contar tudo sobre a partida de Espanha e Bélgica e também para antecipar os confrontos de Inglaterra e Noruega e Argentina contra a Suíça. Muito bom, Zambo. É isso. Reta final da Copa do Mundo, jogos da quarta de final pela frente. E já falando, a minha dica do final de semana vai ser justamente essa: acompanhar esses jogãos, porque realmente essa Copa tá bem emocionante. Então a minha dica do final de semana é essa: futebol. E a sua, Mai? A minha dica para esse final de semana é uma música de Fleetwood Mac. Eu acho que eu já devo ter falado de Fleetwood Mac aqui, não lembro, que devo ter indicado a série Daisy Jones, que é inspirada na banda. Tem toda uma questão aí de triângulo amoroso. Enfim, a banda é antiga, mas muito boa. Muito conhecida, mas pra quem não conhece, vale ouvir. E a minha indicação é a música Say You Love Me, pra você ouvir aí no seu final de semana. Uma pegada mais rockzinho suave, assim. É uma música que eu acho muito boa. Então fica a minha indicação pra vocês nesse sextou maravilhoso. É isso, Mai. Sextou com vários U's, igual a Sil fala, né? Mas bom, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Amanhã estaremos de volta, lembrando, temos também de sábado. Então, um grande abraço a todos e... Falou! Esse programa foi produzido por TNS.